Portal 3 do 3 e eclipse lunar em Virgem. Bem, gente, essa data é uma das mais poderosas do ano, talvez até dentre os anos, em termos de manifestações, mas também se pensarmos em uma perspectiva maior de determinados acontecimentos externos. Mas, desde que o mundo é mundo, muitas coisas estão acontecendo externamente. Há guerras, há fome, há também felicidade, há casamentos, e em meio a tantas informações, o que a gente precisa muitas vezes é saber o que está no nosso controle, o que não está, e o que nós podemos fazer diante disso. Quando a gente fala do número 3 na numerologia pitagórica, na numerologia clássica, de um modo geral, não importa a vertente, nós estamos falando de comunicação, nós estamos falando de criatividade, nós estamos falando de uma necessidade de um movimento externo. Mas não qualquer movimento. Movimento externo esse no qual possamos muitas vezes expressar as nossas visões de mundo, muitas vezes afirmar o nosso posicionamento, ainda que estejamos talvez num contexto um tanto quanto opositor. Nós estamos falando também de uma energia ligada à construção. O que é aquilo que muitas vezes só está na minha cabeça e eu, às vezes, por medo, por não achar o suficiente, por uma questão de receio quanto à recepção, acabo por não fazer, acabo por postergar. E uma vez que nós estamos nessa energia repetida, é como se a nossa necessidade de expressão ficasse ainda mais salientada, ainda mais forte. E nesse ano de 2026, que é o período que gravo esse vídeo, quando adicionamos o fato de que, para além desse portal, temos um eclipse lunar no signo de Virgem, ou seja, aos 12 graus de Virgem, então essa necessidade da criação, de fazer diferente, versus muitas vezes a energia de perfeccionismo, fica muito forte. E eu sou mestre em filosofia, acabei estudando o Nietzsche, que no livro Assim Falou Zaratustra, ele acaba desenvolvendo o conceito das 3 metamorfoses do espírito, que eu acho que tem muito a ver com esse dado momento, essa energia do 3 do 3. O Nietzsche, ele acaba tendo uma teoria que nós, enquanto seres humanos, podemos passar por 3 fases do nosso estágio evolutivo, para nos tornar de fato quem somos. Então, o primeiro estágio, segundo ele traz a figura do camelo. E o camelo, não à toa, é aquele animal que tem, né, carrega peso, que tem uma gimba, enfim, que eu sou de Salvador, o pessoal fala gimba, grande. E ele fala que no início da nossa vida, nós somos como camelos. Nós estamos acostumados a carregar pesos. Que pesos são esses? Peso de questões familiares, de determinadas dinâmicas relacionadas a condicionamentos, relacionadas ao modo de pensar no nosso núcleo familiar, que também acaba se expandindo numa perspectiva contemporânea sobre o que é certo, o que é errado, a nível religioso, a nível do que a sociedade coloca como moda, e acabamos por muitas vezes não questionarmos se aquilo faz ou não sentido para nós, e simplesmente levamos. No segundo estágio desse desenvolvimento, Nietzsche fala que nos tornamos leões, e que o leão, ao acabar por dar-se conta dessa grande carga que carregamos, ele acaba se tornando um reativo. Ele quer destruir. Ele acaba sendo aquela figura, aquele comportamento que fala: meu Deus, por que vocês querem ter filhos? Filhos só dão dor de cabeça. Por que se casar? Por que seguir uma religião? Então, o intuito do leão, né, dessa
segunda fase do desenvolvimento é muitas vezes dar voz às suas indignações perante ao descobrimento de determinadas estruturas frágeis, mas muitas vezes aquilo só há um ímpeto destrutivo. Há uma identificação do que não serve, dos pesos que não precisamos mais carregar, mas ao invés de uma postura construtiva, é sempre um não. E a terceira e última fase é a fase da criança. E o Nietzsche coloca, novamente como metáfora, essa criança, a criança criativa, porque quando nós somos crianças, é claro, e não temos ainda aquele peso do que esperam de nós, do que é certo fazer, do que é errado, é claro, não uma perspectiva, quando eu falo do que é certo e errado, por favor, eu falo muito de uma certa moralidade que faz com que acabemos por não dar vazão aos nossos ímpetos criativos, como às vezes de abrir um negócio, de, ainda que a nossa família pense de um modo, conseguirmos reverberar o que faz sentido para a gente, que com isso consigamos sair de estruturas que não fazem sentido e possamos seguir um caminho mais autêntico, mais autoral. Então, ele volta à figura da criança como a criança sendo capaz de, por não estar tão engendrada a você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, a que é capaz de criar. Como é que essas ideias se encaixam com o 3 do 3 e juntamente com o eclipse lunar em Virgem no grau 12? A criança, ela muitas vezes, ainda no seu estágio de desenvolvimento, por não estar com tantas cargas de vivência, de decepções, de sobrevivência, quando ela cai, literalmente, está aprendendo a andar de bicicleta, ela levanta, ela não levanta tantos pesos e ela quer muitas vezes comprar aquele gibi, quer colorir, ela quer se colocar no mundo. Então, o que é que muitas vezes pode atrapalhar uma criança? É talvez ela vir de uma família extremamente perfeccionista, de uma família com muitos dogmas, que acaba poldando a livre expressão daquela criança. E por que eu estou fazendo essas metáforas e estou falando sobre isso? Porque quando nós nos sentimos mais livres, ou numa perspectiva mais nietzschiana e mais a ver com o número 3, mais afirmativos, a gente não tem medo de se colocar na vida, a gente não tem medo de tomar posições. A gente acaba também tomando responsabilidade, não só do que a gente cria, mas também o que a gente não cria. O que a gente não cria acabam sendo sonhos, desejos, ideais, impulsos, como talvez de, poxa, como seria se eu aprendesse um novo idioma? Ah, mas eu já estou muito velho. Ah, mas eu não sou bom para isso. Como seria se me organizando num local que eu moro, não vejo tantas oportunidades para mim? Eu sei que pode tomar um tempo, mas se eu pesquisar, se eu montar uma estrutura, talvez eu possa desbravar um local que faça mais sentido para o estilo de vida que eu quero levar. E é claro que toda criação acaba tendo consequências, mas por que às vezes a gente não faz? Porque a gente tem medo, porque a gente está atravessado pelo que muitas vezes nos dizem que é certo e o que é errado, sem que avaliemos os nossos valores, o que faz sentido. E um grande vilão para isso, usando o arquétipo do signo de Virgem no lado sombra, acaba sendo um perfeccionismo ou um idealismo de que precisamos ter as condições exatas, que é o que eu até brinco que na ciência há essa sigla da CNTP, que são as condições normais de temperatura e pressão, ou seja, a gente sempre precisa da CNTP para tudo. Sim, quero ter o meu negócio,
mas eu só vou tomar o primeiro passo quando eu já tiver X na minha conta. Eu só vou aprender um determinado idioma, ah, quando eu já tiver comprado uma passagem para algum país estrangeiro. E aí as atitudes práticas dessa construção do que a gente vai criar, do que a gente vai reverberar, acabam ficando, como diz, adoro, dou muita risada com essa expressão, esquecidas no churrasco. Então, sendo um eclipse lunar, um eclipse, quando é na Lua, ele acaba muitas vezes iluminando questões que dizem respeito mais à nossa energia feminina ou à nossa ancestralidade materna, que podem acabar te diminuindo nesse ímpeto de criação. Como é que talvez o perfeccionismo, como é que talvez o seu lar, principalmente a sua ancestralidade materna, te ajudou ou não a você ter confiança nas coisas que você queria colocar no mundo, que é justamente muito da energia do número 3. E para isso eu trago aqui, também em termos de arquétipo, a imperatriz do tarô. E não à toa ela acaba sendo ilustrada, tá vendo? Com o número 3. A imperatriz traz essa figura dessa mulher que tem esse vestido de romãs, né? Para quem ainda não conhece o tarô, o romã é uma planta ligada à fertilidade. Não à toa, em vários rituais de início de ano, em vários países, as pessoas comem romã para que se sintam férteis. E o que é uma mulher fértil, né? Até pegando também essa questão da figura feminina. É uma mulher que pode procriar. E na astrologia, a casa 5 para quem não tem filhos biológicos, físicos, ela também é muito associada ao que a gente cria, ao que a gente coloca no mundo. E uma gestação humana, ela dura, né, normalmente 9 meses. É claro que tem casos de filhos prematuros, pode demorar mais um pouco, mas o normal é a espera dos 9 meses. Então, criar também não é um processo que começa do dia para a noite. Ele é processual, ele tem fases. Então, eu diria que a grande mensagem desse portal é para que consigamos iluminar áreas das nossas consciências, principalmente pegando a energia desse eclipse em Virgem, que nos enchem de perfeccionismo, de que precisamos ter determinadas condições exatas, perfeitas, ou que tem algo no nosso visual que não é muito bom, tem algo sempre que está faltando e que consigamos diminuir esse grande crítico interno para uma consciência de construtor, uma consciência da fertilidade e que a fertilidade ela é uma semente que vai ser germinada, que vai ter os próprios processos, mas que se não dermos um primeiro passo na construção disso, em colocar isso para fora, ninguém vai mais dar. Então, que sejamos capazes de olhar aquilo que nós queremos criar, que pode ser também uma gravidez literal, biológica, e que não tenhamos medo de reverberar aquele projeto para o externo, mas que isso exige primeiro uma clareza mental, exige uma consciência de passo a passo e que nada vai ser do dia para a noite. Ou seja, também precisamos de coerência e coesão nessa construção. Eu, gente, trabalho com astrologia, tarô e numerologia justamente como essas ferramentas que acabam iluminando
quais são os seus maiores potenciais, quais os seus maiores entraves. A gente consegue descobrir bloqueios energéticos e fazer um plano de ação factível, prático, na para que o que está bloqueado seja desbloqueado e que tenhamos resultados práticos nisso, tal como também mentorias de alinhamento pessoal. Se você curtiu, fez sentido, vai ser um prazer te ajudar nessa jornada para que você se torne aquilo que de fato é e também aquilo que você quer ser, mas acaba sendo atravessado por muitos condicionamentos. Um beijo. Feliz dia 3 do 3 pra gente. Tchau, tchau.